Disseram-lhe que as oleaginosas são saudáveis. Mas aqui está a verdade chocante que ninguém se atreve a dizer em voz alta. Depois dos 60 anos, algumas das oleaginosas mais populares na sua cozinha podem estar a matar lentamente as suas ereções, a aumentar a sua pressão arterial, a turvar a sua memória e a danificar silenciosamente os seus rins. E o que é pior, a maioria dos idosos come-as todos os dias pensando que estão a fazer algo bom para o corpo. Sou a Dra. Cláudia Lopes. Passei mais de 30 anos a ajudar homens e mulheres mais velhos a recuperar a sua energia, a sua clareza e sim a sua vitalidade no quarto. E tenho visto repetidamente como os alimentos certos podem restaurar a vida, enquanto os errados a roubam silenciosamente. E se ele dissesse que existem 4 oleaginosas específicas que apoiam a circulação, impulsionam a função cerebral, equilibram o açúcar no sangue e até ajudam a dormir melhor? E, no entanto, quase ninguém com mais de 60 anos as come regularmente. Ao mesmo tempo, há outras 4 que são comercializadas como saudáveis, mas que estão silenciosamente a causar inflamação, a interferir com os seus medicamentos e a colocar o seu coração em risco. Você merece saber a diferença. Neste vídeo, vou apresentar-lhe todas as 8, as 4 que deve escolher todos os dias e as 4 que nunca mais deve comer. De forma clara, com base na ciência especificamente adaptada para o seu corpo depois dos 60. E, perto do final, vou expor uma oleaginosa, em particular a mais perigosa de todas, que tem sido associada à perda de memória e até a danos no fígado e que pode estar, neste momento, na sua despensa. Antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sino de notificações para nunca mais perder outra lição de saúde concebida especificamente para idosos como você. E se esta mensagem lhe diz algo, digite-o nos comentários. Se não, digite 0 e diga-me como posso servir melhor a sua saúde e bem-estar. Muito bem, agora vamos começar com as 4 oleaginosas poderosas que deveria comer todos os dias. Não são apenas snacks, são medicina natural para o seu coração, o seu cérebro, a sua energia e sim, até mesmo para o seu desempenho no quarto. Vamos analisar cada uma mais de perto e perceber porque é que são mais importantes do que nunca depois dos 60. 1. Castanhas do Pará. O seu reforço para a tiroide e testosterona. Ainda me lembro de um dos meus pacientes, um bombeiro reformado na casa dos 60 anos, vamos chamá-lo de João. Ele veio ter comigo exausto, mentalmente confuso e frustrado com a sua baixa energia e desempenho em declínio. Tinha tentado de tudo, pós, pílulas, dietas, mas nada parecia restaurar aquela centelha que outrora tivera. Fizemos um painel completo de análises laboratoriais e o que encontramos não me surpreendeu. O João tinha níveis severamente baixos de selênio, um oligoelemento em que a maioria dos homens com mais de 60 anos nem pensa, mas que desempenha um papel fundamental na forma como nos sentimos, pensamos e funcionamos. Agora é aqui que fica interessante. Eu disse ao João para fazer algo simples: comer uma castanha do Pará por dia. Apenas uma, sem prescrições, sem planos complicados. 3 semanas depois, ele voltou ao meu consultório. O seu rosto estava diferente, tinha mais cor, os seus olhos estavam mais vivos. E ele inclinou-se com um sorriso e disse: Doutora, não sei o que há naquela castanha, mas sinto-me vivo outra vez. Esse é o poder da castanha de Pará. Esta notável oleaginosa é a fonte natural mais rica de selênio do planeta. Apenas uma castanha fornece mais de 130% da sua necessidade diária. E, ao contrário dos suplementos sintéticos, o selênio na castanha de Pará está ligado a compostos orgânicos, tornando mais fácil para o seu corpo envelhecido absorvê-lo e utilizá-lo. O selênio é crucial para ativar as hormonas da tiroide, que regulam tudo, desde o seu metabolismo e níveis de energia até ao seu humor e memória. À medida que envelhecemos,
A função da tiroide tende a abrandar, levando a fadiga, mãos frias, ganho de peso e perda daquela centelha juvenil. Mas o selênio apoia essa função de dentro para fora e há mais. O selênio é essencial para a produção de testosterona, algo que a maioria dos homens não percebe. A testosterona baixa não afeta apenas a libido, afeta a sua força, o seu sono, a sua motivação e até a sua capacidade de se manter mentalmente ágil. As castanhas do Pará apoiam silenciosamente a capacidade do seu corpo de produzir e equilibrar esta hormona-chave de forma natural e segura. Mas o que realmente torna esta oleaginosa especial é como protege os seus nervos. As gorduras na castanha de Pará ajudam a manter a sua bainha de mielina, o isolamento em torno dos seus nervos que mantém os seus reflexos apurados e os seus movimentos fluidos. Sem ela, movemos-nos mais devagar, pensamos mais devagar e sentimos-nos desconectados do corpo que outrora conhecíamos tão bem. Manter essa mielina intacta é uma das coisas mais importantes que pode fazer à medida que envelhece e as castanhas do Pará apoiam isso diretamente. Agora, eu sempre advirto os meus pacientes, mas nem sempre é melhor. Demasiado selênio pode ser tóxico ao longo do tempo. É por isso que recomendo não mais do que 1 ou 2 castanhas do Pará por dia. Mantenha-as no frigorífico, idealmente ainda na casca, e mastigue bem. É um pequeno ritual com um retorno massivo sobre o investimento. Não precisa de um frasco de pílulas. Precisa apenas da sabedoria da natureza e da disciplina para a usar, como o João fez. E se uma única oleaginosa pode despertar a sua tiroide, recarregar a sua testosterona e proteger os seus nervos, imagine o que acontece quando adiciona a próxima oleaginosa à sua rotina diária. É aquela a que chamo a guardiã silenciosa dos seus ossos e do seu cérebro e, no entanto, a maioria dos idosos nem se apercebe do que está a perder. Vamos falar sobre ela a seguir. 2. Amêndoas. A defensora dos ossos e do cérebro. Há algo incrivelmente reconfortante nas amêndoas. Talvez seja o seu crocante familiar ou a doçura subtil que permanece após cada dentada. Para mim, as amêndoas lembram-me do meu pai. Todas as manhãs, sem falta, ele sentava-se junto à janela com uma chávena de chá quente e uma pequena tigela de amêndoas cruas. Nunca falhava um dia. Ele costumava dizer: "Estas coisinhas estão a manter-me lúcido, filha." Na altura eu não compreendia totalmente a ciência, mas agora, após décadas em medicina e investigação sobre o envelhecimento, sei que ele estava absolutamente certo. As amêndoas são um dos aliados mais subestimados, mas poderosos da saúde dos idosos. Não são apenas um snack. São um sistema de defesa diário para 2 das partes mais vulneráveis do corpo envelhecido, os seus ossos e o seu cérebro. Vamos começar com os ossos. Após os 60 anos, especialmente para além dos 65, a sua densidade óssea começa a diminuir rapidamente. As quedas tornam-se mais perigosas, as fraturas demoram mais a sarar e algo tão pequeno como um passo em falso pode transformar-se em meses de recuperação. As amêndoas são ricas em cálcio, quase 100 mg em apenas 1,4 de chávena, mas o que as distingue é o seu magnésio. O magnésio atua como um controlador de tráfego, ajuda a mover o cálcio para os ossos onde pertence em vez de o deixar entupir as suas artérias. Essa combinação de cálcio e magnésio é rara num único alimento, mas as amêndoas fornecem ambos. Agora vamos falar sobre o seu cérebro. Todos os anos vejo mais pacientes que temem mais a perda de memória do que as doenças cardíacas. E com razão. Alzheimer, demência, nevoeiro cerebral. Não roubam apenas os seus pensamentos, tiram a sua independência. Mas as amêndoas contêm antioxidantes poderosos, especialmente quando as come com a pele. Os flavonoides nessa fina pele castanha trabalham em harmonia com a vitamina I para neutralizar o estresse oxidativo que danifica as células cerebrais à medida que envelhecemos.
De facto, estudos da Universidade de Tufts mostram que as amêndoas podem até abrandar a progressão do declínio cognitivo quando consumidas de forma consistente, centene e há mais. As amêndoas são ricas em fibra, cerca de 3,5 por porção, o que ajuda a combater a obstipação, uma luta que quase metade dos idosos enfrenta silenciosamente todos os dias. A regularidade pode não parecer glamourosa, mas deixe-me dizer-lhe, faz toda a diferença na forma como se sente, desde a sua energia ao seu humor. A digestão desempenha um papel maior do que a maioria das pessoas imagina. Costumo recomendar 15 a 20 amêndoas por dia, cruas ou torradas a seco, sem sal e sempre bem mastigadas, especialmente para idosos com problemas dentários ou dificuldades de deglutição. Este passo é importante. Leve o seu tempo, torne-o um hábito consciente. Eu digo aos meus pacientes: você não está apenas a comer uma oleaginosa, está a investir na sua futura mobilidade, clareza e dignidade. As amêndoas são as suas protetoras silenciosas e assim que as tornar um ritual diário, o seu corpo começa a notar passos mais fortes, pensamentos mais nítidos, dias melhores. Mas e se ele lhe dissesse que há uma oleaginosa que se parece com o seu cérebro e pode ser o melhor alimento natural que temos para prevenir a perda de memória, melhorar o fluxo sanguíneo e até ajudá-lo a dormir a noite toda? É exatamente isso que vem a seguir. Vamos falar sobre ela. Shan, nozes, o alimento preferido do cérebro. Há um momento que nunca esquecerei. Anos atrás visitei um paciente chamado Haroldo, um professor de música reformado na casa dos 70 anos que tinha perdido recentemente a sua esposa. Ele estava a lutar não apenas com o luto, mas com a memória. Esquecia-se de nomes, perdia as chaves, até se confundia a conduzir para casa. Durante a nossa visita, ele abriu o armário da cozinha e tirou um pequeno frasco de vidro. Dentro havia nozes. Ele olhou para mim e disse: li em algum lugar que são boas para o cérebro. E também se parecem com o cérebro. Aquilo marcou-me. Não apenas porque era verdade, mas porque o Haroldo, na sua maneira silenciosa e determinada, estava a tentar lutar. E a ciência apoia-o. As nozes são extraordinárias. São mais do que o geneque, são um dos alimentos de apoio ao cérebro mais potentes que a natureza oferece. E estruturalmente, sim, assemelham-se ao cérebro, mas quimicamente fazem algo ainda mais profundo. As nozes são ricas em ácido alfa-linolénico, ou ALA, um ácido gordo ômega 3 de origem vegetal que ajuda a construir e manter as membranas das células cerebrais. À medida que envelhecemos, estas membranas perdem flexibilidade, a comunicação entre os neurónios abranda, a memória torna-se turva, mas o ALA ajuda a manter essas conexões fortes. Isto é apenas o começo. As nozes são ricas em polifenóis, antioxidantes poderosos que atravessam a barreira hematoencefálica e reduzem diretamente a inflamação no tecido neural. Por que é que isso importa? Porque a inflamação é uma assassina silenciosa da memória, do foco e da cognição. É um dos principais impulsionadores da demência e do Alzheimer. E, ao contrário de muitos outros alimentos, as nozes visam essa inflamação na sua origem. Um estudo no Journal of Nutrition mostrou que os idosos que comeram apenas 42 gramas de nozes por dia durante 8 semanas viram melhorias mensuráveis na velocidade de processamento e na flexibilidade mental. Estes não são números abstratos. É a diferença entre apanhar a piada de um ente querido, lembrar-se de um aniversário ou manter-se envolvido numa conversa. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. As nozes também contêm melatonina natural, a hormona que o seu corpo produz para regular o sono. E à medida que envelhecemos, os nossos níveis de melatonina diminuem, levando a noites inquietas e má recuperação. Para muitos dos meus pacientes mais velhos, simplesmente adicionar um pequeno punhado de nozes à noite ajuda-os já a adormecer mais rápido e a acordar, sentindo-se mais restaurados. Normalmente, recomendo comer de 7 a 9 metades de nozes por dia. Mantenha-as refrigeradas para proteger os seus olhos delicados
que podem estragar-se expostos ao calor ou à luz. E não se preocupe com o leve amargor da pele, é aí que vivem muitos dos antioxidantes. Pense nisso como um pequeno toque de proteção a cada dentada. O Haroldo ainda come as suas nozes todos os dias e, embora ainda sinta profundamente a falta da sua esposa, disse-me recentemente que a sua memória parece mais nítida, o seu foco mais forte e o seu sentido de identidade um pouco mais intacto. As nozes não vão mudar a sua vida da noite para o dia, mas com o tempo apoiam silenciosamente a coisa mais preciosa que possui, a sua mente. E se as nozes são o alimento do cérebro, então a próxima oleaginosa é a heroína desconhecida da sua pressão arterial, da sua visão e do seu açúcar no sangue, tudo ao mesmo tempo. A maioria das pessoas ignora, mas assim que souber o que ela pode fazer, nunca mais haverá da mesma forma. Vamos falar sobre ela. 4. Pistácios. Defesa da pressão arterial, visão e diabetes. Quando eu era criança, o meu avô tinha uma tigela de madeira velha na bancada da cozinha. Todas as tardes, ele sentava-se na sua poltrona com um punhado de pistácios, abrindo-os cuidadosamente, um por um. Na altura nunca pensei muito nisso, apenas um hábito tranquilo de um homem idoso. Mas agora, com tudo o que sabemos sobre nutrição e envelhecimento, percebo que ele estava a fazer algo incrivelmente sábio. Sem conhecer a ciência, ele estava a proteger a sua pressão arterial, a sua visão e até a sua capacidade de gerir o açúcar. Aquela tigela de pistácios era mais do que um snack, era uma dose diária de defesa. Os pistácios são, sem dúvida, um dos superalimentos mais subestimados para idosos. São frequentemente ofuscados por opções mais vistosas, mas o que lhes falta em fama compensam em função. Para começar, são uma das oleaginosas mais ricas em potássio, com cerca de 285 mg por porção. Isso é mais do que muitas frutas e vegetais, e o potássio é crucial para manter uma pressão arterial saudável, especialmente depois dos 60, quando a rigidez arterial e a sensibilidade ao sal tendem a aumentar. Para os adultos mais velhos que tentam controlar a hipertensão naturalmente, os pistácios são um aliado inteligente e seguro. São também ricos em dois carotenoides poderosos, a lutina e a zeaxantina, que desempenham um papel vital na saúde ocular. Estes compostos acumulam-se na retina e ajudam a filtrar a luz azul nociva, abrandando a progressão da degenerescência macular relacionada com a idade. Isso não é pouca coisa. A perda de visão é uma das condições mais temidas entre os idosos e os pistácios fornecem um apoio suave e consistente para manter o seu mundo nítido e colorido. Mas talvez o mais importante seja que os pistácios são surpreendentemente úteis para a regulação do açúcar no sangue. Com cerca de 3 de fibra por porção de 28 OG e um índice glicémico naturalmente baixo, eles ajudam a abrandar a digestão, a reduzir os picos de açúcar após as refeições e a manter os níveis de insulina estáveis. Para os milhões de idosos que lidam com diabetes ou pré-diabetes, adicionar um punhado de pistácios por dia pode silenciosamente fazer uma diferença real, especialmente quando substituem snacks mais processados e açucarados. Há também um benefício comportamental aqui que vale a pena mencionar. Quando come pistácios com casca, o ato de os descascar abranda o seu ritmo. Isso dá ao seu corpo mais tempo para registar a saciedade, tornando mais fácil evitar comer em excesso. Além disso, as cascas vazias servem como uma pista visual, ajudando-o a controlar quanto comeu sem ter que contar calorias ou usar copos medidores. Transforma o ato de petiscar num ritual consciente e calmante. Normalmente recomendo cerca de 28 gramas por dia, aproximadamente 40 e 9 pistácios. Variedades sem sal ou com pouco sal são as melhores. E se tiver artrite ou força limitada nas mãos, procure os que já estão naturalmente entreabertos para facilitar o descasque. Os pistácios oferecem uma combinação rara, densidade de nutrientes, sabor e benefício terapêutico. Eles apoiam o seu coração, os seus olhos, o seu açúcar no sangue e o seu sentido de controlo sobre o seu corpo.
Mas a questão é, enquanto estas 4 oleaginosas podem elevar a sua saúde depois dos 60, há outras que podem silenciosamente destruir lá. Oleaginosas que parecem inocentes, até saudáveis, mas que na verdade estão a desencadear inflamação, a aumentar a pressão arterial, a interferir com medicamentos e a contribuir para o nevoeiro cerebral. Você merece saber quais são e na próxima secção vou mostrar-lhe exatamente que oleaginosas evitar e porque podem estar a fazer mais mal do que bem. Fique comigo, é aqui que a verdade se torna surpreendente. As 4 oleaginosas a evitar depois dos 60 anos. 1. Amendoins. A bomba relógio da inflamação. Nunca me esquecerei do dia em que o Jorge entrou no meu consultório. Tinha 72 anos, era um orgulhoso veterano do Vietnã e um homem que se orgulhava de se manter ativo. Mas ultimamente, disse ele, algo parecia errado. As suas articulações doíam mais do que o habitual, estava sempre cansado e a sua pressão arterial tinha subido, apesar de não haver grandes mudanças no seu estilo de vida. Enquanto falávamos sobre os seus hábitos diários, uma coisa destacou-se. Ele petiscava amendoins quase todos os dias. São saudáveis, não são? Perguntou ele. Aquele momento lembrou-me de quanta confusão ainda existe em torno de alimentos que pensamos serem inofensivos, especialmente os amendoins. A verdade é que os amendoins não são realmente oleaginosas, são leguminosas cultivadas debaixo da terra e esse detalhe faz toda a diferença. Devido à forma como crescem, os amendoins são altamente suscetíveis a bolores e especificamente a uma toxina chamada aflatoxina. Este bolor não é algo que se possa ver ou cheirar. É invisível, sem sabor, mas com o tempo pode acumular-se no corpo, prejudicando o fígado, enfraquecendo o sistema imunitário e até aumentando o risco de certos cancros. Os idosos cujos sistemas de desintoxicação abrandam naturalmente com a idade são especialmente vulneráveis a este tipo de ameaças invisíveis. Mas essa não é a única preocupação. Mesmo sem alergia, os amendoins podem desencadear respostas inflamatórias em muitas pessoas. Uma inflamação crónica e subtil que afeta as articulações, o coração e até o cérebro. Esse tipo de inflamação não é ruidoso, não aparece da noite para o dia, mas acumula-se lenta e silenciosamente, contribuindo para surtos de artrite, nevoeiro mental e stress cardiovascular. Para os adultos mais velhos que já enfrentam rigidez e fadiga, os amendoins podem tornar-se o combustível por trás do fogo e a maioria não faz ideia. 6. Porque a hidratação importa mais depois dos 60. Há algo sobre o qual ninguém o avisa realmente quando passa dos 60. Não é apenas que o seu corpo muda, é que ele deixa de encobrir os seus maus hábitos. Quando era mais novo, podia saltar refeições, ficar acordado até tarde, esquecer-se de beber água e ainda assim acordar no dia seguinte a sentir-se bem. Talvez não perfeito, mas funcional. Mas depois dos 60, o custo desses pequenos erros acumula-se rapidamente. Começa a notar que a sua energia não recupera como antes, o seu foco falha, o seu humor baixa e no quarto as coisas começam a parecer diferentes, mais lentas, mais fracas, menos responsivas. Um dos meus pacientes, o Frank, um eletricista reformado de 67 anos, expressou perfeitamente. Ele disse: Doutora, sinto que alguém baixou o volume da minha vida. Aquilo atingiu-me em cheio, porque já o ouvi de diferentes formas de centenas de homens. Não se trata apenas de ereções, nem sequer se trata necessariamente de sexo. Trata-se de presença, trata-se de se sentir plenamente vivo na sua própria pele. Quando o Frank e eu conversámos mais, descobrimos o que vejo em tantos homens mais velhos. A sua hidratação tinha diminuído lentamente ao longo dos anos, não de propósito. A vida simplesmente ficou mais ocupada. Ele não sentia tanta sede, o café e a cerveja ocasional tomaram o lugar da água e, com o tempo, essa desidratação subtil começou a arrastá-lo para baixo. O seu sangue não circulava como antes. Os seus níveis hormonais estavam a baixar.
O seu cérebro sentia-se enovoado. E ele simplesmente assumiu, como tantos homens, que isso fazia parte do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. Depois de apenas algumas semanas de hidratação consistente e consciente água à temperatura ambiente, pequenos goles ao longo do dia, sem beber de uma só vez e parar de beber líquidos pelo menos 1 hora antes de dormir, o Frank começou a sentir-se diferente. As suas manhãs tornaram-se mais fáceis. Os seus pensamentos estavam mais claros. Ele parou de tirar longas cestas à tarde. E sim, as suas ereções voltaram mais fortes, mais naturalmente. Mas mais do que isso, a sua centelha voltou. A sua postura mudou. Ele olhou-me nos olhos novamente. Ele disse: "Não percebi o quão longe tinha caído até voltar a mim mesmo." Isto é o que a hidratação adequada pode fazer quando o seu corpo já não tem 25 anos. Quando tem mais de 60, todos os sistemas do seu corpo dependem mais do equilíbrio. O seu sistema cardiovascular precisa de um fluxo sanguíneo mais suave. A sua regulação hormonal torna-se mais sensível. Os seus rins e fígado trabalham mais para filtrar toxinas e apoiar o seu metabolismo. Sem água suficiente e o tipo certo de rotina de água, esses sistemas começam a abrandar, silenciosamente, até que um dia acorda a perguntar-se para onde foi a sua vitalidade. A verdade é que a água já não é opcional, não é algo de que se lembra de beber quando tem sede. É algo que deve dar ao seu corpo de forma consistente, intencional e com respeito. Essa mudança, por si só, pode mudar tudo. E se leva a sério levar isto para o próximo nível, não apenas com a hidratação, mas com resultados que pode sentir no quarto e além, há mais uma coisa que precisa de saber. Um simples hábito de 7 segundos que funciona em harmonia com a hidratação adequada para desbloquear um desempenho real e duradouro. Deixe-me mostrar-lhe o que é. 7. Combine a hidratação com este truque matinal de 7 segundos. Ao longo dos anos passei a acreditar que os primeiros minutos do seu dia podem moldar tudo, desde a sua energia até à sua mentalidade e à forma como o seu corpo funciona. Especialmente depois dos 60, esses momentos iniciais importam mais do que nunca. E embora a hidratação seja a base, há um hábito simples que partilho com os meus pacientes que leva tudo para o próximo nível. Leva apenas 7 segundos e, quando feito de forma consistente, pode despertar algo dentro de si que pode estar adormecido há anos. O Greg, um dos meus pacientes de longa data, tinha 71 anos quando veio ter comigo. Ele tinha seguido o seu plano de hidratação religiosamente. Água à temperatura ambiente, espaçada ao longo do dia, evitando bebidas frias, mantendo-se longe dos gatilhos de desidratação, e isso ajudou. A sua energia aumentou, o seu humor estava mais brilhante, mas ainda faltava algo. Ele disse: "Doutora, sinto-me bem, mas não ótimo", como se estivesse quase lá. Foi quando lhe ensinei o truque matinal de 7 segundos. Não é complicado e não requer nenhum equipamento especial. Apenas você, a sua respiração e a sua intenção. A técnica é simples. Uma inspiração lenta e profunda pelo nariz, seguro por alguns segundos e em seguida expiro suavemente pelo nariz novamente. O que isto faz é estimular a libertação de óxido nítrico, uma molécula natural que o seu corpo produz e que atua como um interruptor para o fluxo sanguíneo. Diz aos seus vasos sanguíneos para relaxarem e se abrirem, permitindo que mais sangue rico em oxigênio chegue a todas as partes do seu corpo, incluindo aquela em que provavelmente está a pensar agora. A maioria dos homens com mais de 60 anos tem níveis de óxido nítrico em declínio. É uma das razões pelas quais o fluxo sanguíneo enfraquece com a idade, mesmo que o seu coração ainda esteja forte. Mas com apenas algumas respirações intencionais todas as manhãs, logo após o seu primeiro copo de água, pode ativar este sistema e sobrecarregar a sua circulação. É suave, é natural e funciona com o seu corpo, não contra ele. O Greg estava cético no início. "Doutora, como é que respirar vai resolver alguma coisa?" perguntou ele. Eu sorri e disse: "Dele,
Apenas 2 semanas. E ele deu. 2 semanas depois, ele entrou com um ar mais leve, como se um fardo tivesse sido retirado dos seus ombros. Doutora, disse ele, não sei como explicar, mas sinto-me reativado. O meu corpo parece lembrar-se de como funcionar novamente. É disto que se trata realmente. Não se trata de o transformar em alguém que não é. Trata-se de ajudar o seu corpo a lembrar-se de quem sempre foi. Quando combina a hidratação inteligente com esta rotina de 7 segundos para aumentar o óxido nítrico, está a dizer ao seu sistema que é hora de funcionar novamente, a todos os níveis, não apenas sexualmente, mas mental, emocional e energeticamente. E o que eu adoro nisto é o quão acessível é. Sem comprimidos, sem horários complicados, sem esperar por uma receita. Apenas água, respiração e alguns momentos de intenção. Junta estas coisas, dia após dia, e começa a reconstruir a sua base. 8. A sua rotina diária de hidratação para ereções mais fortes. Uma das perguntas mais comuns que recebo de homens com mais de 60 anos é: doutora, eu percebi, a hidratação é importante, mas diga-me exatamente o que fazer. E eu entendo que nesta fase da vida não precisa de conselhos vagos ou mais confusão. Precisa de algo simples, algo a que possa aderir, algo que funcione. É por isso que desenvolvi um ritmo diário claro de hidratação, construído não apenas na ciência, mas nas histórias de sucesso da vida real de homens que tratei na minha própria clínica. O Richard foi um desses homens. Aos 66 anos, um bombeiro reformado, ele veio ter comigo sentindo-se esgotado. Anos de estresse, sono de má qualidade e hábitos irregulares tinham cobrado o seu preço. As suas ereções eram fracas, a sua energia imprevisível e ele não se sentia ele mesmo... Ele estava pronto para tentar qualquer coisa, mas não queria comprimidos ou promessas vazias. Eu disse-lhe: vamos reconstruir a sua base, começando com a água. Dei-lhe esta rotina. Logo de manhã, antes do café ou da comida, beba um copo cheio de água à temperatura ambiente, lentamente, enquanto está sentado. Nas 2 horas seguintes, beba outro copo, desta vez com uma pequena pitada de sal marinho para ajudar o seu corpo a reter minerais essenciais. Perto da hora do almoço, beba mais 1 ou 2 copos, novamente, sentado e sem pressa. À tarde adicione outro copo, especialmente se tiver bebido cafeína ou estado ao ar livre no calor. Depois, no início da noite, beba um último copo, parando pelo menos 1 hora antes de dormir, para não perturbar o seu sono. Ele seguiu à risca, sem saltar, sem pressa, sem beber de uma só vez, apenas hidratação consciente e constante todos os dias. Em 3 semanas, o Richard sentiu-se mais focado. As suas quebras de energia à tarde desapareceram. Ele dormia mais profundamente e, mais importante, ele disse: doutora, estou a responder novamente. Quando o momento é certo, o meu corpo realmente corresponde. Este tipo de progresso, uma mudança real e mensurável, começa por dar ao seu corpo o que ele tem pedido silenciosamente durante todo este tempo. Esta rotina não é complicada e não exige que carregue um garrafão ou conte mililitros. É sobre ritmo. É sobre dar ao seu corpo água quando ele mais precisa. Depois do descanso, durante a digestão, antes do stress e em preparação para a recuperação. Quando segue este ritmo, a sua circulação melhora, as suas hormonas estabilizam e a qualidade da sua ereção começa a refletir a saúde que tem trabalhado tanto para recuperar. E quero dizer algo aqui que é importante. Não se trata apenas de ereções. Trata-se de vitalidade. Trata-se de entrar em cada dia com clareza, energia e confiança. Trata-se de reconstruir a sua ligação com o seu corpo, a sua parceira e consigo mesmo. Isso começa com água. Isso começa hoje. Agora já viu a ciência, já ouviu as histórias, já entende o método. Mas antes de concluirmos, quero deixar-vos uma mensagem final, uma que une tudo e vos lembra porque esta pequena mudança importa mais do que alguma vez imaginaram. Fiquem comigo. Esta última parte pode ser a única coisa que muda tudo. Conclusão. Mantenha-se hidratado. Mantenha-se forte.
Nos últimos 30 anos, tive o privilégio de me sentar à frente de milhares de homens, bons homens, homens fortes, que entraram no meu consultório a pensar que estavam estragados. Alguns pensavam que eram demasiado velhos, outros pensavam que o fogo se tinha apagado para sempre. Mas repetidamente vi as suas vidas mudarem, não com receitas ou procedimentos, mas com algo tão simples e negligenciado como a água. Agora já viu como a hidratação desempenha um papel muito maior na sua saúde sexual e vitalidade geral do que a maioria dos médicos alguma vez lhe diz. Aprendeu que o fluxo sanguíneo, a própria essência de uma ereção forte, depende de um sangue fino e fluido que se move facilmente e que o sangue é mais de 90% água. Falámos sobre como até uma ligeira desidratação pode engrossar o seu sangue, sobrecarregar o seu coração e reduzir a quantidade de oxigênio e nutrientes que chegam às partes do seu corpo que mais precisam. Também descobrimos como a desidratação afeta as suas hormonas. Como suprime a testosterona, aumenta o cortisol e o faz sentir-se apático, enevoado e desconectado não apenas da sua parceira, mas de si mesmo. Partilhei a história do Walter, que pensava que estava a perder a sua garra apenas para a encontrar novamente quando simplesmente começou a beber água com propósito. Agora entende que a maioria dos homens bebe água da maneira errada, apressando-a, ignorando-a, ou pensando que apenas a quantidade é suficiente, mas o seu corpo prospera com o ritmo, com a constância, com hábitos que apoiam a absorção e o equilíbrio. Aprendeu a evitar erros comuns como beber depois da cafeína ou do álcool, ou beber água logo após comer frutas ricas em água, porque essas coisas desfazem o progresso que está a trabalhar tanto para alcançar. Viu como homens reais como o Jim, o Carl, o Frank, o Richard e o Greg transformaram não apenas o seu desempenho sexual, mas a sua confiança, energia e mentalidade, simplesmente por aprenderem a hidratar-se da maneira certa. E com cada história, espero que tenha sentido algo despertar em si. Não vergonha, não arrependimento, mas possibilidade. Porque aqui está a verdade que, quero que se lembre, o seu corpo ainda quer funcionar, pode ter abrandado, pode estar mais silencioso do que antes. Mas no fundo de si está o mesmo motor que tinha nos seus 30 anos. Está apenas à espera das condições certas para voltar a viver. A água faz parte disso. A respiração faz parte disso. O ritmo diário e a intenção fazem parte disso. E tudo isso está sob o seu controle. Portanto, não deixe que ninguém, a sua idade, o seu passado, as suas dúvidas, o convença de que os seus melhores anos já passaram. Se tem mais força do que imagina, mais potencial do que sente e mais tempo do que pensa, cada gole de água, cada respiração que dá, cada pequena decisão de cuidar de si mesmo é um voto no homem que ainda é. Comece hoje, comece de forma simples. Recupere a sua energia, recupere o seu poder, recupere o seu corpo, um copo de cada vez. E se estiver pronto para o próximo passo, se quiser continuar a progredir em direção a uma versão mais forte e vibrante de si mesmo, fique comigo. Há mais para vir. Mais ciência, mais estratégias, mais verdades que mais ninguém lhe está a contar. Mas por agora lembre-se disto. Mantenha-se hidratado e mantenha-se forte.